Fala pessoal! Olha, o Lula soltou o verbo contra a arrogância imperialista dos Estados Unidos e o novo tarifaço absurdo do Trump. Mas o pior de tudo não é o ataque lá de fora, é o grupo de brasileiros irresponsáveis, a bancada do quanto pior melhor, liderada pelo clã Bolsonaro, Flávio e companhia, conspirando nos bastidores e comemorando a punição contra o próprio país só de olho na eleição. Dá para acreditar nisso? Mas o que é importante vocês saberem é que nós estamos num momento decisivo para que a sociedade brasileira, eu diria até uma parte da sociedade mundial, reconheça o fortalecimento da democracia no nosso país, a nossa luta para o fortalecimento do multilateralismo, a nossa luta para que esse país não seja tratado em nenhum momento como se fosse uma republiqueta insignificante. Nós somos muito grandes, nós temos muita história e nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana. Não é possível. Ninguém pode dizer que o Brasil se negou a negociar com os Estados Unidos. Desde o primeiro Twitter do presidente Trump, desde o primeiro Twitter, que é um comunicado avesso àquilo que a democracia e a civilidade exigem. É que um presidente telefone para o outro ou um presidente manda uma carta oficial para o outro. Eu fiquei sabendo da taxação primeira pelo Twitter. E uma taxação consubstanciada com base em verdades. Com base em verdade, porque o déficit deficitário que os Estados Unidos diz que tem com o Brasil, é o Brasil que tem contra ele. Portanto, se alguém tivesse que fazer uma taxação, seria o Brasil contra os Estados Unidos e não os Estados Unidos contra o Brasil. Tá? O que nós fizemos? Nós não fizemos bravata, nós não fizemos discurso, nós resolvemos construir uma narrativa para tentar mostrar não só aos Estados Unidos, mas mostrar a outros países e ao povo americano, porque teve alguns artigos no Washington Post, teve alguns artigos meus no New York Times, para tentar conversar com o povo americano, mostrando a insensatez, sabe, da punição ao Brasil. Eu já tinha dito e vou dizer para vocês ao presidente Trump, esse Marco Rubio não gosta da América Latina e muito menos do Brasil. Ele é um latino-americano frustrado. Não sei se ele nasceu em Cuba, me parece que ele nem nasceu em Cuba. Parece que ele é filho de pessoas que nasceram em Cuba. Então, o comportamento dele com relação à América Latina, inclusive eu espero que o nosso Senado, Jacques Wagner, responda. Ele falou ontem no Senado que ele está muito feliz porque eles estão conseguindo fazer a América Latina, com exceção do Brasil, com exceção da Nicarágua, com exceção de Cuba e com exceção da Colômbia, está fazendo a América Latina muito, mas muito próxima dos Estados Unidos. Ele não sabe que nós já sabemos que antes dessa jogada deles, esse país foi vítima de golpe em 1964 e naquele tempo articulado por embaixadores americanos no Brasil. Nós sabemos disso. Então é importante que eles saibam que nós conhecemos a história, é importante que eles saibam que nós não queremos guerra, é importante que eles saibam que nós queremos construir a narrativa verdadeira de uma relação que já dura 201 anos, que portanto é uma relação nova e que nós queremos fortalecer a nossa relação institucional com os Estados Unidos. Na última reunião que eu estive lá com o ministro da Justiça, com o ministro do Desenvolvimento, com o ministro da Economia, com o ministro da Agricultura, com o ministro da Indústria e Comércio, e tivemos uma conversa com o Trump de 3 horas, na qual eu entreguei os documentos dos assuntos que o Brasil quer discutir. Na área comercial, houve uma divergência entre o meu ministro da Indústria e Comércio, o meu ministro das Relações Exteriores, com o ministro do Comércio deles, e eu propus ao Trump, já que não tem acordo entre os dois ministros, vamos dar 30 dias para que os dois se entendam. Se o Brasil estiver errado, eu sei voltar atrás, mas se você estiver errado, você volta atrás. Essa reunião ainda não concluiu nada. Por isso a nossa surpresa com a decisão de mais um comunicado, de mais uma taxação com relação ao Brasil. Depois eu entreguei 4 documentos ao presidente Trump, dizendo os assuntos que nós gostaríamos de discutir com ele, Alckmin. 4 assuntos. Desde o combate ao narcotráfico e o crime organizado, foi entregue um documento. Desde a questão comercial, foi entregue um documento. O acordo que nós tínhamos feito com o Irã em 2010, Brasil e Turquia, com relação ao enriquecimento de urânio, que é melhor do que o que eles fizeram,
Entreguei para o Trump também, está aqui o documento. E entreguei também o nosso relatório sobre as questões de terras raras e minerais críticos. Tudo isso foi entregue a pretexto de eu dizer para ele: eu vou lhe entregar o documento, porque muitas vezes a gente faz uma conversa, a gente esquece, e muitas vezes os seus assessores tomam o documento da sua mão. Então eu vou entregar pessoalmente para você os 4 documentos, leve para casa e leia. Ao deitar, leia esse documento, que é muito importante para a relação com o Brasil. Eu saí de lá convencido de que a gente estava estabelecendo uma nova lógica no relacionamento democrático e civilizado entre Brasil e Estados Unidos. E confesso a vocês que fui pego de surpresa ontem com a decisão deles e antes de ontem. E mais ainda, o que é triste é que tem brasileiros, que eu não vou citar nome aqui, brasileiros fomentando essa briga na perspectiva de que, se ele taxar a gente, ele vai prejudicar uma candidatura a presidente da República, sabe? Que o imbecil desse não percebe que quem é prejudicado é o povo, não é o Lula. Ou seja, pedir uma punição ao país na perspectiva de derrotar uma candidatura ou de levar vantagem é de uma grosseria que eu não posso encontrar outro nome a não ser dizer: em qualquer outro país do mundo, em qualquer outro momento histórico, isso seria chamado de traição da pátria. Isso seria chamado de traição da pátria. É o que eles fizeram. Porque não tem explicação. Não tem na sociologia explicação para um comportamento de um grupo de responsáveis como esses. E nós estamos muito tranquilos. Todo mundo sabe que eu falo sempre: eu não quero guerra com os Estados Unidos, eu não quero guerra com a China, eu não quero guerra com a Bolívia, eu não quero guerra com o Uruguai, eu não quero guerra nem com a Ilha Seychelles. O que eu quero é provar que somente é possível a gente viver em paz se a gente fortalecer a democracia, se a gente fortalecer o multilateralismo e se a gente tratar com responsabilidade a relação entre chefes de Estado. Eu vou repetir uma coisa aqui que eu disse na primeira vez que eu recebi o tweet do presidente Trump. O Trump foi eleito pelo povo americano e eu respeito o resultado eleitoral americano. Eu fui eleito pelo povo brasileiro, eles têm que respeitar o voto do povo brasileiro. Eu não fui eleito imperador da América Latina e muito menos o Trump foi eleito imperador do mundo. O que eu espero e estou implorando já há algum tempo é que os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU, que são Inglaterra, França, Rússia, China e os Estados Unidos, que foi criado o Conselho de Segurança, os membros permanentes, para manter a paz no planeta Terra, que eles tenham a capacidade de se reunir e discutir qual é o papel deles, se é para manter a paz ou para fomentar a guerra. Até porque as guerras que estão acontecendo são decisões unilaterais. Ninguém pediu a ninguém para fazer guerra. Os países decidem e fazem. E nós queremos paz, nós queremos progresso, nós queremos desenvolvimento, nós queremos melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro e isso nós vamos fazer até o fim. Eu ainda vou mandar outra carta ao presidente Trump. Vou mandar outra carta. Vou escrever quantos artigos for necessário escrever na imprensa americana e na imprensa mundial, para mostrar que eles estão errados, que eles estão equivocados e que eles estão induzindo o mundo a uma violência desnecessária. E todos eles sabem que se a gente tiver um conflito mais sério, que for necessário utilizar armas nucleares, a gente não está ganhando de um país. A gente está destruindo o planeta Terra. E isso o Brasil se colocará sempre contra. Porque para nós, ou é a paz, ou não é nada. E nós queremos paz. E depois, da questão comercial, é importante lembrar os nossos comerciantes aqui. É importante lembrar os companheiros que fazem comercialização. Se os Estados Unidos quer problema, ele tem o direito de não querer. Agora, nós não vamos ficar chorando. Nós vamos procurar outros parceiros. Se ele não quer comprar, a gente vai vender para quem quiser comprar. A gente não vai ficar reclamando. Se não quiser investir aqui, nós vamos procurar outro. O que tem que saber é que o Brasil é dono do seu nariz. Isso aqui é um país democrático e soberano. E por conta dessa soberania, nós faremos tudo o que for necessário. Não cederemos. Quem quiser explorar terra rara daqui,
vai ter que falar com o governo brasileiro. Quem quiser explorar minérios críticos vai ter que conversar com o governo brasileiro. Acabou, sabe? Aquela história de levar todo o nosso ouro para fora para pagar a dívida de Portugal com a Inglaterra, sabe? Depois levar todo o minério de ferro como continua levando e a gente ganha menos do que deveria ganhar com isso. Nós resolvemos decidir que esse país não adotará mais a política do vira-lata diante das grandes potências. Nós não somos melhor do que ninguém, mas também não somos piores. Nós queremos respeitar todo mundo, mas nós também queremos respeito. E é assim que a gente vai continuar tratando esse país. É assim, e aí vocês, ministros, não podem deixar de dizer isso, tá? De dizer isso alto e bom som. Estão tentando trair o Brasil com interesses mesquinhos, com interesses rasteiros de uma disputa eleitoral. E não há disputa eleitoral em qualquer país do mundo que possa dar valor a alguém que trai a pátria, alguém que é capaz de vender o seu país por interesses mesquinhos deles. Então, nessa reunião aqui, é uma arrumação de discurso para todo mundo. Ninguém tem que ter medo de nada, porque a gente não vai baixar a cabeça. A gente vai continuar fazendo aquilo que nós sabemos fazer, vamos continuar conversando com todo mundo. E eu nem ia no G7, agora eu vou. Nem ia em Evian, mas agora eu vou no G7. É preciso alguém tentar colocar ordem na casa e dar um paradeiro nessa coisa que está acontecendo de desmonte do multilateralismo, desmonte da democracia e de desvalorização das instituições. Se a ONU não está funcionando hoje, não é destruindo a ONU que a gente vai consertar o mundo, é fortalecendo a ONU. E o que o Brasil está reivindicando há muito tempo? Está reivindicando que haja mais países membros do Conselho de Segurança como membro permanente. O Brasil está defendendo, nós temos o G4, que é Brasil, Alemanha, Japão e Índia. Nós queremos que entre um país como o México ou outro país da América Latina. Nós queremos que entre país africano. A geopolítica de 1945 não é a mesma de 2026. E quem é que pode decidir isso? São os 5 membros fixos permanentes do Conselho de Segurança. Não somos nós. Nós somos quase 200 países, mas nós não apitamos nada. Nós só fazemos discurso. Quem decide são os 5 membros. E está na hora da gente fazê-los assumir a responsabilidade para melhorar a vida do planeta Terra. Muito obrigado, queridos. Gente, o que o Lula escancarou nessa reunião é algo que todo progressista e qualquer pessoa que tenha o mínimo de amor pelo Brasil precisa entender. A nossa soberania não está à venda. O Trump mete um tarifaço na base do Twitter, sem qualquer diplomacia, civilidade ou verdade factual. Ele alega um déficit comercial que nem existe. Na verdade, se alguém tem direito de chiar aqui, somos nós. Mas em vez de agir feito moleque, o governo brasileiro agiu como gente grande. Foi dialogar com o povo americano, publicou artigos no New York Times, levou propostas sérias sobre minerais críticos, narcotráfico e até soluções para a paz mundial, que o próprio governo deles não consegue formular. E a resposta deles? Arrogância. Impulsionada por figuras patéticas como esse senador Marco Rubio, um latino-americano frustrado que odeia a própria região e celebra o isolamento do Brasil. Eles acham que ainda estamos em 1964, quando os embaixadores americanos articulavam golpes de Estado por aqui. Mas o tempo mudou. O Trump não é o imperador do mundo e o Brasil não é uma republiqueta insignificante. Chega da política do vira-lata. Se eles não querem comprar a nossa produção, a gente vende para quem quiser comprar. O Brasil é dono do seu próprio nariz. O ponto mais revoltante do discurso é ver que tem brasileiro, e nós sabemos muito bem o nome e o sobrenome dessa gente da extrema-direita, o clã Bolsonaro e seus aliados, fomentando essa briga internacional. Eles torcem pelo fracasso do Brasil, pedem sanções e aplaudem quando o povo trabalhador é prejudicado. Tudo isso numa lógica rasteira e mesquinha de tentar minar o governo e faturar politicamente. O Lula foi cirúrgico e direto. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento da história, o nome disso é um só: traição da pátria. É de uma baixeza sociológica inexplicável. Enquanto a extrema-direita joga no esgoto e o imperialismo tenta sufocar o sul global desmontando o multilateralismo, o Brasil se posiciona pela paz. A geopolítica de 1945 acabou.
Não dá mais para o Conselho de Segurança da ONU ser um clube fechado de 5 países que decidem quem vive e quem morre enquanto fomentam guerras unilaterais. Por isso o Lula avisou: vai para o G7, vai ocupar os espaços e vai colocar as cartas na mesa. Nós não queremos guerra com ninguém, queremos desenvolvimento e respeito. Quem quiser nossas terras raras ou nossos minérios vai ter que sentar e negociar de igual para igual, porque o tempo em que levavam o nosso ouro embora acabou. Nenhum interesse eleitoral pode ser maior do que a dignidade do povo brasileiro. É hora de apoiar quem defende a nossa soberania e denunciar, em alto e bom som, os traidores da pátria.